irmãos e caríssimas irmãs. Esta nossa Eucaristia de hoje envolve-nos em, sobretudo, dois sentimentos. Em primeiro lugar, queremos olhar para São Martinho, e olhando para São Martinho como padroeiro desta comunidade, queremos, sobretudo, aprender dele muita coisa, a sua vida de santo, mas particularmente a sua vida de atenção aos mais pobres e aos mais necessitados. Recordamos todos nós, com certeza, o seu gesto diante do pobre e afeto, e ele que não tinha nada, reparte a sua cama para que um frio não fosse capaz de lhe tornar a vida impossível. O Evangelho de hoje recorda que a pobre viúva deu tudo aquilo que tinha. Era pouco, mas deu tudo. E a primeira leitura fala-nos também da viúva de Sarepta, que diante das necessidades e Elias que lhe pede, também partilha um pouco pão que tinha e um pouco azeite. Somos convidados, por isso, todos nós, a pensar que a nossa vida deve ser um ato de doação. Dar-nos a nós próprios e dar-se, sobretudo, para entregar, para fazer com que o mundo seja diferente e possa ser melhor. Recordando aquilo que foi o trabalho dos ex-militares, dos ex-combatentes, com certeza que temos também diante de nós um exemplo. Todos nós devemos dar tudo aquilo que temos para uma sociedade mais justa e mais fraterna. Também aqueles que partiram arriscando a sua própria vida por uma causa, no caso concreto, era a pátria. Nós, os crentes, sentimos que a nossa vida tem que ser isso mesmo. Dar para uma sociedade mais justa e mais fraterna e dar-se uns aos outros e dar-se pelas causas. Mas para isso, meus amigos, hoje o dia para pensarmos também na paz. E naquela sessão solene que teremos no final da Eucaristia, aqui na Igreja, e não lá fora, diante do mural, como estava previsto, mas por razões do clima, como encontramos-nos aqui, queremos saber porquê e hoje fomos convidados a fazer esta celebração de um modo um pouco mais correto. Na verdade, para isso, meus amigos, é bom que todos nós pensemos, todos os dias e em todas as horas, naquilo que a paz é e naquilo que a paz exige. Eu começaria por dizer que a paz é um grande valor, porque só com a paz é que nós conseguiremos construir uma sociedade melhor. E porque é um grande valor, ela é também um dever universal. Isto é, não é apenas um valor abstrato, mas é um dever, porque todos devem empenhar-se na construção da paz. No Evangelho nós ouvimos, no Sermão da Montanha, nas Bem-aventuranças, dizendo: bem-aventurados os construtores da paz, porque serão chamados filhos de Deus. Esta passagem do Evangelho de São Mateus deveria ficar connosco. Cada um de nós deve ser este construtor da paz. E como é que isto acontecerá, caríssimos irmãos e caríssimas irmãs? Devemos reconhecer que a nossa identidade cristã, aquilo que nós somos como cristãos, reside pura e simplesmente no facto de nos assumirmos todos como filhos de Deus. E sendo filhos de Deus, isto faz com que, na verdade, nós sejamos irmãos. E sejamos irmãos sem distinção de raças, credos ou partidos. Uma só coisa, esta fraternidade universal. E é por isso que todos nós somos convidados a construir a paz, dia a dia, momento após momento, com os pequenos gestos, procurando efetivamente lutar. E esta luta pela paz, que é uma luta concreta, lutar por implementar o mandamento de Deus sobre a fraternidade universal. Este reconhecer efetivamente que somos uma coisa só, a família dos filhos de Deus, a família dos seres humanos. E isto sem acessão de pessoas, mas no reconhecimento das particularidades e das diferenças de cada um. É que às vezes é fácil reconhecer esta fraternidade universal. Mas depois, quando descemos ao concreto, nem sempre nós somos capazes de reconhecer o particular de cada um, a diferença. E é porque não reconhecemos o particular e a diferença que nós entramos em conflitos, entramos em guerra, uns contra os outros, muitas vezes sem o saber. Acreditar na fraternidade universal é reconhecer que todos nós somos diferentes. Cada um de nós tem os seus interesses, tem os seus próprios gostos e temos que o respeitar. E por isso, caríssimos irmãos, nós temos que nos empenhar, digo mais uma vez, nesta responsabilidade pessoal na promoção da paz, a começar naturalmente por aquilo que acontece dentro de cada um de nós. E para que saibamos um pouco daquilo que é a doutrina da Igreja sobre a paz, permiti que leia agora aqui um pequeno texto tirado do compêndio da doutrina social da Igreja, onde de modo muito claro e muito explícito se manifesta o dever e a obrigação. Todos nós temos de construir a paz
na vida do dia a dia. Então, caríssimos amigos, nós nunca podemos tolerar a guerra. Que a guerra devia ser qualquer coisa de inconcebível. O que é certo é que ela existe. Então, diz-nos o compêndio social da Igreja: a guerra é o flagelo e nunca representa o meio idóneo para resolver os problemas que surgem entre as nações. Nunca foi e jamais o será, porque gera conflitos novos e mais complexos. Quando deflagra, a guerra torna-se uma carnificina inútil, uma aventura sem retorno, que compromete o presente e coloca em risco o futuro da humanidade. Nada se perde com a paz, mas com a guerra tudo pode perder-se. Os danos causados por um conflito armado, de facto, não são apenas materiais, mas também morais. A guerra é, ao fim e ao cabo, a falência de todo o autêntico humanismo. É sempre uma derrota da humanidade. Jamais uns contra os outros. Nunca mais a guerra, mas sempre a paz. É um apelo da Igreja e devemos fazer nosso e trabalhar para que isso aconteça. E temos que ter consciência de que a guerra ainda existe hoje em diversas partes do mundo. Mas talvez, para concretizarmos um pouco o nosso contributo para o alcance da paz, eu gostaria de deixar ficar aqui apenas um alerta para 3 realidades, 3 exemplos da guerra. E que nós temos que tomar consciência e interrogarmos e muitas vezes pensar naquilo que podemos fazer para que isso não volte a acontecer. Por exemplo, em primeiro lugar, os refugiados. Nós sabemos que os refugiados são vítimas da guerra e dos regimes opressores. Eles saem da sua terra, refugiados, não por vontade própria, mas pura e simplesmente por causa das situações ou das circunstâncias calamitosas que obrigam a fazer isso mesmo. Sujeitam-se a tantas coisas para poder atingir um lugar onde possam trabalhar na tranquilidade e na serenidade uns com os próprios outros. E é por isso que nós, Igreja, temos que estar com os refugiados. Não basta olhar para uma televisão e ver aquilo que acontece. Imaginar quantos já morreram, por exemplo, no mar Mediterrâneo. Pensar que, na verdade, todos nós temos alguma coisa para fazer e que temos um contributo também para realizar. Mas os refugiados são apenas um exemplo. Mas depois temos um outro exemplo que importa também ter diante de nós, que é a realidade da violência. Então, se o refugiado é uma causa que poderá estar um pouco longe daqui, a violência já não. A violência está estampada na nossa própria vida. Falaria, por exemplo, da violência doméstica, e cada um de nós terá que se interrogar para verificar o que é que acontece dentro das nossas casas. E, efetivamente, não há determinados momentos onde a violência acontece, porque a violência é a causa destas guerras familiares. Mas a violência, por vezes, entre uns e outros, muitas vezes entre os próprios familiares, por questões de nada, às vezes por partilhas ou coisa parecida, essa violência também acontece. E a violência é, sem dúvida nenhuma, uma forma de guerra que hoje existe de cada maneira. Caríssimos irmãos, o terrorismo é um outro exemplo. O terrorismo que nós também, graças a Deus, não temos entre nós, mas presenciamos de vez em quando em todo o mundo. E este terrorismo também é, efetivamente, uma guerra dos tempos que correm. E que suscita, por exemplo, o ódio, a morte, a vingança e muitas vezes a represália. Caríssimos irmãos, são apenas exemplos daquilo que acontece, que nós não podemos pura e simplesmente limitar-nos a ver e a, porventura, comentar. Mas temos que nos interrogar e verificar o que é que nós podemos fazer para, efetivamente, nos tornarmos construtores da paz no dia de hoje. Porque só com a paz a evolução da sociedade acontece. Na guerra, nos conflitos, seja por refugiados que nós encontramos, seja na violência, seja também no terrorismo, não podemos saborear o valor de uma vida alegre e uma vida feliz. Por isso, queridos irmãos, nesta celebração, que é um todo da Eucaristia e depois da parte final, pensemos nisto. Pensemos na realidade da guerra que ainda continua a existir. Pensemos na paz como um grande valor. O valor para que possamos viver como irmãos e progredir numa linha de felicidade e de vida e de alegria. Mas, sobretudo, pensemos no nosso dever, aquilo que cada nós tem para fazer, pode e deve fazer. E termino fazendo uma alusão ou oração pelos vossos ministérios. Eu gostaria, nesta nossa Eucaristia, de pedir a São Francisco e São Francisco de Assis que nos ajude
a sermos instrumentos nas mãos de Deus e construtores de um reino de paz. Ele diz, e volto como já ouvi tantas vezes: Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver trevas, que eu leve a paz. Oração que devemos rezar muitas vezes, porque o mal está aí. Nós temos que chegar lá, temos que levar algo da nossa paz. Por isso, caríssimos irmãos, tomemos consciência, todos nós somos construtores da paz, de acordo com os lugares que ocupamos na sociedade. Quanto maior é a responsabilidade civil ou religiosa, sem dúvida nenhuma que é maior a responsabilidade de procurarmos e de promovermos a paz. Mas ninguém, todos, não podemos permitir nunca que os horrores da guerra se apaguem das nossas memórias. E temos que ter coragem de aprender com esses erros, com aquilo que aconteceu no passado nessas guerras e particularmente nas duas últimas guerras mundiais. Hoje celebramos 100 anos do armistício, do cessar-fogo da Primeira Guerra em 1918. Os que faleceram na guerra esperam isto de nós. Esperam que sejamos homens e mulheres pacíficos, construtores da paz, na nossa vida, na vida concreta onde Deus nos colocou, para que a partir daí este exemplo da paz vá contagiando a humanidade inteira. Por isso, caríssimos irmãos e irmãs, hoje nesta nossa Eucaristia, rezemos pela paz, mas sobretudo comprometamos-nos com a paz, porque ela também depende muito daquilo que nós somos. E então, como dizem os documentos da Igreja, nunca a guerra, sempre a paz, a construir e a promover por cada um de nós. Irmãos caríssimos, professemos a nossa fé. Dizem-me então: credes em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Sim. Credes em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e está sentado à direita do Pai? Sim. Credes no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna? Sim. Esta é a nossa fé, esta é a fé da Igreja que nos gloriamos de professar em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, oremos ao Senhor que está perto quando nos invocam e oremos a sua graça em favor de todas as pessoas, dizendo: Senhor, nós temos confiança em vós. Senhor, nós temos confiança em vós. Para que os bispos, os sacerdotes, os catequistas e ministros do povo de Deus acolham fielmente a palavra da Escritura e a transmitam com alegria e clareza, oremos. Senhor, nós temos confiança em vós. Para que o coração dos nossos governantes não esteja habituado no desejo do poder e da ganância, mas que seja mais sensível ao apelo dos que sofrem e às tribulações dos órfãos e viúvas, oremos. Senhor, nós temos confiança em vós. Para que os ex-combatentes do ultramar, que hoje homenageamos, testemunhem às novas gerações que nenhuma guerra faz bem, oremos. Senhor, nós temos confiança em vós. Para que a memória da primeira grande guerra ou de outra guerra qualquer desperte na humanidade o desejo da paz, da concórdia, do perdão e da fraternidade, oremos. Senhor, nós temos confiança em vós. Para que a nossa Assembleia Dominical não se limite a ouvir a palavra do Evangelho, mas que a acolha e a assuma para uma participação mais ativa e criativa na renovação paroquial, oremos. Senhor, nós temos confiança em vós. Vosso Senhor, nosso Deus, escutai as súplicas que nos dirigimos, com as necessidades de todas as pessoas e guardai os discípulos do vosso Filho, em perfeita fidelidade ao Evangelho, por Cristo, Senhor nosso. Senhor, nós temos confiança em vós. Rezamos por todos os que arriscam seguir, e especialmente os seminaristas e pré-seminaristas. Rezamos ainda por todos aqueles que se entregam totalmente a Ti e colocam a sua vida nas Tuas mãos. Pedimos-te que continues a despertar os corações adormecidos, para que mais jovens das nossas comunidades aceitem o desafio de seguir. Por Cristo nosso Senhor. Uma saudação a todos os ex-combatentes. Já acabou. Caros companheiros
solidariedade e esperança. Paz é o que todos nós ansiamos. Vamos lutar por estes princípios. No dia a dia, no respeito e amizade com os nossos amigos, na solidariedade com aqueles que mais necessitam da nossa ajuda. Estes objetos vieram da guerra e agora trazemos ao altar. Ficam apenas na memória para que não mais sejam necessários. E Maria, a Mãe da Humanidade, a que sempre que corremos nas tribulações, aqui está a dizer: a paz está no Filho Jesus. Nele temos tudo. Estas flores, daqui a alguns dias murcham. A esperança de uma vida mais bela e colorida, ou de um mundo melhor, vai procurar. O pão e o vinho são os símbolos da entrega e da doação definitiva de Jesus para cada um de nós. No altar, eles tornam-se para nós no alimento de vida nova. Quem comer deste pão e beber deste vinho viverá para sempre. Habitado pela beleza e alegria de Deus, onde o mal e tudo o resto desapareceu. Sua Santidade, o Papa Francisco, referindo-se aos deslocados por motivos de guerra, condições climáticas ou perseguidos, indicou que só através da oração, união, concórdia e solidariedade, esperança, se encontrará o caminho para se alcançar a paz que todos desejamos. Orai, irmãos, que o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai e por mundo. Santificai-vos estas ofertas que alegremente vos oferecemos em honra de São Martinho, e no meio das alegrias e provações orientais sempre para vós a nossa vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Orações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, realmente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte. Vós sois glorificados na Assembleia dos Santos, e ao provar os seus méritos, provais os vossos próprios dons. Na sua vida, dai-nos um exemplo. Na comunhão com eles uma família,
Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos fazemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças por nos admitir à vossa presença para vos servir neste santo mistério. Humildemente vos suplicamos, participando no corpo e sangue de Cristo, já nos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, nosso Bispo Jorge aqui presente, e todos aqueles que estão ao serviço do vosso corpo. Há 100 anos, precisamente aos 11 minutos, às 11 horas do dia 11, do mês de novembro, ou então, se quisermos, uma frase não famosa, ao 11º minuto, da 11ª hora, da 11º dia e do 11º mês, assinou-se o armistício da paz. Passa alguns minutos, das 11, deste dia 11, do mês de novembro 11. Para trás ficaram milhões de mortes. De Portugal terão morrido cerca de 111 mil. Famalicão, o número não é exato, uns falam de 400, outros de 500. De Bruf foram 4. Façamos um minuto de silêncio. Rezemos por eles e invoquemos o dom da paz para Portugal e para o mundo. Bora, apresentar, arme! Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos os que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, São Martinho e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, o vosso Filho. Bora, apresentar, arme! Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem
da celebração, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos nossos apóstolos: deixe-nos a paz, dou-vos a minha paz. Não livre os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja, e dai a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Amen.
os semeadores de Esperança, portanto, haja o primeiro encontro no dia 14, quarta-feira, às 21h30, na cripta da Igreja. Também chamava a atenção para o nosso Vão Espreme, que é uma importante guia de participação, que este ano, em dias diferentes, sexta-feira e sábado. Por isso peço que levem o boletim e se informem dos horários que cada lugar está previsto. Também peço atenção aos pais da catequese, pois a catequese é o momento da adoração, conforme está anunciado e foi avisado. Também estamos na Semana dos Seminários e pedir, de facto, a oração pelos seminários, pelos seminaristas, pelos formadores, por todos aqueles que estão envolvidos na dinâmica da formação dos sacerdotes. Também recordo o nosso serviço de refeições solidárias aqui no Centro Social, é para o próximo domingo. Desta vez temos rojões à nossa moda e papas de sabedouro e também há sobremesas. Por isso, assim que encontrei esta informação toda, peço a vossa atenção. Então, caríssimos irmãos, neste dia do padroeiro, dia da paróquia, neste dia da freguesia, fechámos amanhãs comunais aos ex-combatentes e pensamos naquilo que foram os horrores da Primeira Guerra Mundial, os mortos, e rezamos sobretudo pela paz. Depois da bênção, apenas um tempo suficiente para experimentar, teremos aqui na Igreja uma sessão solene, evocativa desse mesmo momento que celebramos o centenário. Teremos a oportunidade para tomar consciência do nosso compromisso na causa da paz. É um convite para que fiquemos. A cerimónia deveria ser lá fora, em ato moral, mas o tempo não o permite. O Senhor esteja convosco. Abençoe Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Fiquem em paz, o Senhor vos acompanhe. Neste dia, queremos prestar a nossa homenagem aos profetas que estiveram presentes nos cenários bélicos no século passado, em Angola, Moçambique, Guiné, Índia ou em qualquer outro lugar. Recordamos de modo muito particular o Leopoldo que faleceu e manifestamos gratidão a quem cumpriu o dever de defender a paz. Parabéns a todos. Este ano queremos, porém, associar outra efeméride. Na verdade, já o repeti, aos 11 minutos, às 11 horas, do dia 11 do 11º mês de 1918, foi assinado o armistício de paz da Primeira Guerra Mundial. Hoje prefazem-se, portanto, 100 anos. Nesse dia, em Campione, foi assinado entre os aliados e a Alemanha, dentro de um vagão restaurante, o fim das hostilidades bélicas, que concede a expressão a um 10º minuto, a um 10ª hora, de um 10º dia, de um 10º mês, o mundo poderia estar então tranquilo e começar a trabalhar pela reconstrução. 17 países dos 5 continentes se guerrearam entre si, através de alianças, por razões que consideravam justas, mas que nunca poderão justificar o cenário de destruição de muitas cidades e, particularmente, a morte de 10 milhões de soldados, 21 milhões que ficaram feridos, assim como 13 milhões de civis também perderam a vida. Só na cidade de Ypres, Bélgica, que tive a oportunidade de visitar há 15 dias atrás, existem 170 cemitérios militares devidamente
conservados e que nos oferecem um ambiente de proteção permanente. Nada pode justificar estes números. Não esqueçamos que nesta guerra foram usadas pela primeira vez armas químicas construídas com gás de mostarda. Também porque vamos ter presente, inicialmente em Angola e Moçambique, não por razões coloniais, mas por outras, e um pouco mais tarde em diversos lugares da Europa, com o chamado Código Expedicionário Português. Os portugueses estão sepultados em diversos cemitérios. Merece especial destaque o cemitério militar português de Richebourg, onde estão sepultados 1.831 portugueses. Muitos outros morreram e tantos outros ficaram feridos. Também são legalmente significativos números que participaram na guerra e faleceram. Não é exato o número, 400, 500. Neste dia de centenário da Justiça de Paz, queremos reafirmar que só a paz constrói a humanidade e que a guerra não é a solução para os problemas. O mundo deveria ser uma única família, com diversidade de culturas e modos diferentes de interpretar a vida, onde o diálogo e o desejo da concórdia podem mostrar a beleza e a responsabilidade de respeitar o diferente. Teremos sempre fronteiras a limitar os países, mas importa também criar pontes entre os povos e nunca muros que impeçam uma interculturalidade que torna o mundo mais harmonioso e belo. Sonhamos um mundo sem guerras e sabemos que elas continuam a existir em diversos países, nomeadamente na África e no Médio Oriente, obrigando muitos seres humanos à terrível e escandalosa experiência de refugiados. Não podemos pensar que tudo depende do chefe das nações. Urge criar uma cultura da paz, na qual somos capazes de conviver com todos e permitir que cada um tenha o direito de construir a sua vida com os seus. A paz é trabalho de todos e em todas as circunstâncias. Ninguém pode aliar-se a esta responsabilidade. Ao tomarmos consciência sobre o dever de construir a paz, não podemos ignorar as mortes que as guerras provocam. Hoje recordamos portugueses falecidos durante a Primeira Guerra Mundial por defenderem os interesses da pátria. Sigamos o seu exemplo de saber arriscar a vida pelas grandes causas. Se não concordamos com os conflitos bélicos, teremos de inverter a lógica e lutar por uma sociedade mais justa e fraterna. A pátria teve e tem muitos homens que deram desinteressadamente, mesmo sem morrer, a vida por elas. Hoje, precisamos destes apaixonados da causa do mundo que lutam e trabalham por um Portugal e por um mundo melhor. Foram muitos os que morreram na Primeira Guerra. A sua vida pode ser uma interpolação. Quero ler um poema de um médico canadiano escrito para o seu amigo que morreu na Flandres. Diz então esse médico, John McGrath. Nos campos da Flandres cresceram papoilas. Entre as cruzes, que fila a fila, marcam o nosso lugar. E no céu as cotovias, ainda corajosamente a cantar, voam escassas, fazendo-se ouvir que entre as armas abaixo. Nós somos os mortos. Há poucos dias atrás vivíamos. Sentíamos o amanhecer. Éramos amados. Agora repousamos nos campos da Flandres. Tomem a nossa guerra como inimigo. A vós entregamos das nossas mãos moribundas a tocha. Seja vossa, para que a mantenhais ao alto. Se trairdes a nossa fé, dos que morreram, jamais dormiremos. Ainda que cresçam papoilas nos campos da Flandres. Um poema lindo. Se nós não formos capazes de gastar a vida pelas causas, nós estamos a trair a fé daqueles que morreram e eles jamais dormirão. No símbolo das papoilas que proliferam nesse lugar, os mortos querem que abracemos a causa de uma Europa unida. Não podemos esquecer a Primeira Guerra. Na romagem que fiz a uma das cidades mais bombardeadas, Ypres, na Bélgica, impressionou ver uma cidade que ficou totalmente demolida, reconstruída segundo o que era antes da guerra. Hoje parece uma cidade medieval, mas foi construída pelos alemães nos anos 20 do século passado. Dizem os cronistas que Churchill, da Inglaterra, pretendia que em alguns lugares ficassem sinais da cidade destruída pelas bombas. A Alemanha não quis e construiu de novo toda a cidade. Hoje é uma cidade
a esponja sobre a destruição, procurando que os vindouros não falassem da guerra. Não é possível. A guerra existiu. Não se podem calar os seus horrores. Nesta celebração do centenário, aprendamos a lição dos horrores da guerra e trabalhemos por um mundo mais fraterno e solidário. Os que morreram pedem-nos que não percamos tempo. Obrigado. Palavras, quem sabe, quem sente estes problemas, de facto, nos afetam a toda a gente. E agora chamo aqui o Aires Ferreira, ele que é membro da comissão, digamos, desta realização há 2 anos, portanto tem aqui algumas palavras, já ouvimos os discursos chegados, dado que o Sr. Presidente tem aí outros compromissos ainda relativos à nossa freguesia. Quero expor à vontade que eu não vou discursar com as duas palavras. Em primeiro lugar, queria saudar o Sr. Conselheiro Jorge Ortiga pela sua presença, o Sr. Presidente da Câmara, obrigado pela sua presença, Sr. Vereador, Junta de Freguesia, senhoras e senhores, camaradas de trabalho. Na primeira intervenção que eu tive lá embaixo no Moral, eu disse que os eitos combatentes que não têm que estar agradecidos a ninguém. Fazemos parte da nossa vida e é um dia a dia que não devíamos estar agradecidos a ninguém. Eu queria me referir ao poder político, ao poder central, para a gente que trabalha no Lisboa. E é a conclusão que nós temos de fazer alguns agradecimentos. Queria agradecer ao Dr. Jorge Ortiga, padrinho do grupo que tem para vacinado, nesta população que eu sei, será sempre padrinho do nosso grupo. Queria agradecer à Câmara Municipal o apoio, não muito significativo, mas o apoio que nos tem dado. Queria agradecer à Junta da Freguesia que este lembrar dos ex-combatentes, justiça e ex-justiça, e em especial ao Sr. Jorge Fernandes, que eu há dias li no panfleto, numa grande leitura dele, da Junta da Freguesia, que dizia celebrar o dia da freguesia e no dia dos ex-combatentes. Penso que a ideia que partiu do ex-combatente, o nosso agradecimento, obrigadíssimo por lembrarem dos ex-combatentes. Eu tinha aqui umas notas, eu lembro para dizer lá embaixo, mas nesta casa não posso dizer. Vou só dizer aquilo que nos é permitido dizer nesta casa. Se não estou a olhar a sanar, eu sei como é que eu queria realçar o espírito dos ex-combatentes. Alguns dos lugares que eu tive. O único mês de manhã, que estava no Altarinho, que esteve na Índia, e gostava de leite, queria estar presente, mas estava para apresentar e a saúde não permitiu. Há um que sei que ainda não podia ir, que é uma amiga que sai de Espanha, que disse que ia estar presente, já não vejo há 50 anos, está doente, vive em Espanha, certamente com este tempo que está a silêncio do país. No último conjunto do sucesso fogo. E este é o espírito dos combatentes. É a gente não deixar ninguém para trás, porque quando eu no caníbal para organizar isto, eu sempre que disse, nós não reclamamos nenhum desta ideia. Ninguém fica para trás. Eu peço desculpa àquelas pessoas, porque os nossos irmãos que temos, que não são muitos, a vista que temos de ajuda está completamente incompleta. E nós perdemos elementos que falham-nos alguns. Vai ser um trabalho que tem que seguir e pode realizar, procurar que ninguém fique para trás. Todos os ex-combatentes, todos aqueles que nasceram em grupo e todos aqueles que vieram para grupo, têm cá raízes, têm cá casa própria e mudam a cá, todos esses devem ir para o rural. É um compromisso que tem a Junta, a Conselho Moral, todos iremos fazer os possíveis para que ninguém fique para trás. Se porventura as pessoas conhecem de uma pessoa, eu já tentei estes dias 4 que são de grupos e que nós não conhecíamos, que eles eram de grupo, mas que nasceram cá. Eu tenho um exemplo tolerante de um filho meu que eu conheci, do meu ano de nascimento. Veio comigo à inspeção. Eu não sou o que era nasceu em grupo. Depois vais levar para mim ao todo e por aí assim dia desapareceu. Há outra coisa que eu queria aqui, todas as minhas esposas, dos combatentes, se calhar algumas filhas, se calhar alguns familiares. Nós vamos tombar, porque os que não tombaram na guerra vão tombar o planeta Terra, para a minha operação. Mas eu gostava, penso que todos nós gostávamos, que daqui a muitos anos se lembrassem dos ex-combatentes
ultramar, no ex-mandarmos os institucionais das pessoas que foram para aquela guerra. Portanto, nós temos a certeza que daqui a muitos anos os nossos descendentes vão se lembrar de nós. E é o repto que eu vou lançar às senhoras aqui, às pessoas e aos familiares dos ex-combatentes. O ano passado, este ano, nós fizemos, por exemplo, nós aqui destas cerimónias da igreja, ofertórios, essas coisas. Para o ano, convido as senhoras, as esposas dos ex-combatentes, para trazerem esta cerimónia. É assim, em memória daquela que elas passam, muitas conhecimentos faturados dos ex-combatentes, que eram por os traumas, que eram fazer já, curso de doentes, o certo é que os donos das famílias, as esposas, os filhos, os netos, devem participar nestas cerimónias. E vou citar, vou contar uma história dita, que é verdadeira, um casal aqui de Peru que foi à Guiné, eles sempre da Guiné. E depois de vir, e perguntaste, o que está na Guiné? Estou para ficar. Uma coisa espetacular. Foi com os amigos, uma coisa espetacular. E eu perguntei assim, eu não disse aí no pio para tu ir lá e amigos. Se calhar, pode haver. Não, vi vídeo. Portanto, é uma forma das esposas se envolverem com os ex-portugueses. Até a Guiné foi ver onde é que o marido palmitou ao Inglaterra. Eu não cito todos, mas com os olhos azuis, muitos devem ter feito. Eu tinha uma coisa preparada para aqueles símbolos e eles tinham. Da Granada, nesta casa que vou falar, aqueles menores que vieram de Angola e eram inimigo. Alguém os perguntou. Aquela sala, eu tinha trouxe da Guiné. E tenho uma pequena história que vou contar. Eu cheguei à Guiné, fui a vezes individual, e cheguei à Guiné, eram dois corrientes e 4 praças estavam no meio dos cadamentos. Eu estava em Bissau e de vez em quando ia, ia embora, alguns conhecem, tinham embora, e eu, por um problema, faltavam 4 meses para acabar a comissão. E então, fomos os dois, um para a e chamei embora, era só para ele, para ter um livro, e à noite nós estávamos na esplanada numa cadeira a fazer horas. E a companhia destas jornadas de alguns, portanto, eu azul, naquela organização, e por caminho até agora, eles subiam, está comigo, mulheres. E eu ali ali comigo. Nasci numa família, não muito humilde, mas trabalhadoras. Havia um seminário de amigos, fui estudar, fui trabalhar, e eu no seminário, e de repente chegou no chão, eu escutei o lugar que eu não disse. Papá, cada um sabe assim. Sentava no esplanada, e quando eu levantou a granada, descida quando era uma proteção da costa, e ele mandou-se para o chão, e ai Nossa Senhora, ai Nossa Senhora. E no final do ano passado, ele ficou, pressa tio, e pelo que lhe abraço de Nossa Senhora. O que é que tiveste? Despia no sal, e comprei pela sal, que se lá na rua, teve 24 meses de Guiné, e até hoje eu vou ofertar o compromisso da Câmara de Junta para o futuro do museu, depois na festa da Junta da Freguesia. E muito obrigado pela atenção. E para o ano, vamos escolher um para destacar neste lugar, porque isto tem que ser para todos. Muito obrigado. É sempre bom recordar que temos já amigos e há muito. Já agora na Liga Portuguesa dos Combatentes, o Sr. Fernando Santos, não sei se está aí. Está alguém? Está.
Bom dia a todos. Chamo-me Ferreira dos Santos, Presidente da Liga dos Combatentes na Vila de Ribeirão. Senhor Presidente da Câmara, Senhor Arcebispo de Excelência, as Forças Armadas aqui presentes, senhoras, senhores, esposas dos combatentes, juventude, camaradas. Aos 9 anos de vida, as nossas escolas eram musculadas em termos de ensino e conhecimento, nomeadamente a nossa história. A nossa história da época, de facto, era rica no conteúdo dos feitos dos nossos antepassados, lia-se com orgulho todos esses feitos patrióticos, heróicos e extremamente abnegados. Aqueles que dominavam os mares e iam conquistando espaços onde tudo era diferente. Nós evangelizámos, ensinámos e transmitimos os nossos usos e costumes. Criámos famílias novas, enfim, aquele ritmo obedecia-se o nosso império territorial e administrativo. Passados mais de 500 anos, as raposas disseram que tudo estava maduro e era a altura de atacar os frutos. Aconteceu em 1961 em Angola o primeiro ataque surpresa, registrado como feroz e desumano. Rapidamente existiu um confronto de interesses e daí concluiu-se que o mundo reconhecidamente estava contra nós. Nós, os putos da época, com 18 e 19 anos, fomos chamados a defender a nossa pátria, sendo distribuídos por Angola, Moçambique, Guiné, Índia, Macau, Timor, etc., mal equipados, menos instruídos militarmente, enfrentávamos um terrível inimigo desconhecido, enquanto protegíamos os inocentes e continuávamos a construir património altamente necessário ao meio comum. Dias, meses e anos tombaram 9.831 combatentes, cerca de 40.000 ficaram traumatizados e fisicamente amputados de braços, pernas, carregados de estilhaços, cegos, etc. Estes factos indesmentíveis têm como testemunha o povo que gritava socorro por todo o mundo, com ou sem sucesso eram desprezados. Os combatentes, ao regressarem, eram portadores do rótulo de reformados, deploravelmente marginalizados, que também gritavam apoio. Os governantes, felizes da derrota física, logo iniciaram a venda, sem qualquer tipo de respeito por aqueles que obrigatoriamente defenderam a sua pátria, oferecendo a sua vida, lamentavelmente jamais recuperada. Fizeram o seu dever obrigatório, para uns longo e tenazmente duro na campanha, para outros um simples passeio devidamente calculado e controlado pela negativa. Passados estes anos, concluímos afinal que tínhamos razão quando nos interrogavam o que vai ser de nós ceifar. Os governos de então excluíram os heróis, antes que estes denunciassem o que sabiam e que seria extremamente complicado. A política iniciou os seus reinados, reunindo aqueles que lá longe tinham feito o seu trabalho designado por cobardia, tirania e, acima de tudo, traição. Perdoem-me a expressão. Andam alguns por aí carregados de remorsos que podemos jamais ser tema de conversa. Infelizmente, ninguém fala dos combatentes. Neste contexto, a nossa política foi sempre desleal e ignorada. O medo obcecava-nos, porque conhecedores dos factos reais aguardavam pacientemente que aqueles se manifestassem e atribuíssem aos combatentes justiça, com sabedoria e alguma dignidade. Nada disso aconteceu e 56 anos depois continuamos a aguardar contemplações que neste momento são a fome, o sem-abrigo, o abandono, a solidão, a falta de saúde, a falta de carinho, muitas vezes
maus tratos e, finalmente, a morte prematura. Quem diria? Em Mafra, na batalha, no bom sucesso em Lisboa, Sua Excelência o nosso Presidente da República, nos seus discursos sobre os combatentes, foi eficaz, sólido e contundente quando alertou o nosso Primeiro-Ministro e o poder político desta situação real e cruel que envergonha o país social e culturalmente. O nosso núcleo e outros ouviram o que eu ouvi e, afinal, o que aconteceu e mudou? Nada. Os combatentes continuam na rota da amargura, sentados nos bancos dos jardins, cheios de fome, frio, falta de apoio na saúde, desprezados pela família, com a tristeza a invadir-lhes a alma e o coração, o qual indica que o seu futuro irá ter vida curta. Será este desfecho o que afinal querem? Pensamos infelizmente que sim. Os lamentos já não chegam, mas dinheiro, esse existe e muito dizem, mas não para proteger os combatentes. Cruel decisão política. A maldição e o desprezo em conjunto andam sempre de mãos dadas para perdurar, neste caso, negativamente. Camaradas, juntem-se à Liga dos Combatentes, porque juntos a nossa força será invencível. Visitem o nosso núcleo em Ribeirão e sintam lá a força do combatente que é o exemplo do querer que é vencer. Disse. Chamava agora o Presidente da Junta, Sr. Carlos Gomes. Bom dia a todos. A freguesia de Brufo honra os seus ex-combatentes neste dia com respeito e gratidão. Vós sois merecedores de todo o nosso respeito, digo dirigindo diretamente aos ex-combatentes. Vós, portanto, de forma honrosa e respeitosa, engrandecestes o nosso Portugal. De salientar a importância de cultivar os princípios do respeito e da honra, pois é uma honra para nós estar convosco neste dia. Na altura era difícil, era muito mais doloroso para as vossas mães, por não saberem onde nem como estavam os seus filhos. Desta forma, saudamos todas as mães e mulheres aqui presentes, pois elas são que representam o rosto do sofrimento das mães nessa altura. 13 anos de guerra, uma geração de jovens que viveram, sofreram e deram as suas vidas na convicção de defender a pátria perante o inimigo que pretendia retirar as províncias de Alemar, como parte integrante do território português. 13 anos que marcam as famílias portuguesas com a ausência dos seus filhos na guerra, com o choro dos filhos mortos, feridos e marcados por esta guerra. 13 anos que são as sementes para que fosse possível abri-lo e a sua produção e seja uma página recente da nossa história contemporânea que urge preservar, manter viva e divulgar. Portugal é a nossa pátria, o país onde nascemos, vivemos e trabalhamos. Não é um país pequeno, pois para além do território continental possui ainda espalhados pelos 4 cantos do mundo outros territórios. Mas Portugal é grande pela vastidão dos seus limites e ele ainda maior pelas virtudes do seu povo e pelo esplendor da sua história. Com este simples mas sentido gesto, Brufo homenageia os ex-combatentes e especialmente os desta freguesia que serviram a pátria no ultramar. Homenageamos os que perderam a vida na defesa da pátria, mas também os que lutaram e que ainda hoje têm marcas profundas da guerra gravadas no corpo e entranhadas na alma. Homenageamos igualmente as muitas famílias que sofreram e foram destruídas em nome de uma guerra que nunca compreenderam. Agradecer é admitir que houve um momento em que se precisou de alguém. É reconhecer que o homem jamais julgará para si o dom de ser autossuficiente. Ninguém e nada cresce sozinho. Sempre é preciso um olhar de apoio, uma palavra de incentivo, um gesto de compreensão, uma atitude de amor. A todos vocês, a freguesia de Brufo, dá-lhes a maior gratidão e respeito. Obrigado. Obrigado, Sr. Presidente.
bom dia a todos, especialmente à comunidade do grupo, do José, excelência reverendíssimo Dr. Jorge Ortiga, serviço primário de Braga, perdão, reverendo Parque, Padre Francisco Carreira, Sr. Presidente Junto, Administrador Executivo, Sr. Vereador das Freguesias, autoridades militares, movimento aqui da comunidade de São Martinho do grupo, uma sessão especial ao Sr. Presidente da Liga dos Combatentes e ao responsável comissão organizadora deste evento. Quero começar por deixar uma palavra de gratidão ao Sr. Jorge pela iniciativa desta realização. Foi por sua intervenção que aqui estamos e a Câmara Municipal associa-se à comemoração desta efeméride num contexto simbólico da comunidade de grupo que permite a reunião de 3 efemérides, o dia da freguesia, que daqui a pouco comemoremos na sede junta, o dia de São Martinho também se livra, mas muito particularmente do centenário do armistício assinado, como há pouco foi referido, faz hoje precisamente 100 anos. Eu quero acompanhar de perto as palavras já aqui produzidas, nomeadamente do Sr. Jorge, não só nesta intervenção, mas particularmente da homilia que partilhou conosco, quando fez referência à necessidade de respeito pela diferença. Talvez a principal causa para muitos fenómenos bélicos que têm afetado o mundo inteiro tem exatamente a ver com esse desrespeito pela diferença. Com essa necessidade que nós temos de nos impor uns aos outros, de criarmos padrões de comportamentos sociais. Há um pouco a ideia, não é só hoje, ao longo da história foi muito comum, de que algumas gerações, alguns países, alguns governos, algumas pessoas criam alguma convicção de automatismo. A ideia de que estamos acima dos outros, de que somos um modelo, um protótipo. Esta ideia da prototipagem social é um dos maiores erros, dos erros mais clássicos. E é muito por causa desses erros que tivemos e temos muitas guerras, muitos fenómenos bélicos, tão devastadores como foi a Primeira Grande Guerra e outras que lhe sucederam. E por isso a compreensão, a atitude de condescendência, a capacidade de desculpar, a capacidade de promover compromissos é fundamental para que tenhamos uma atitude belicamente preventiva. Desculpem usar essa expressão, mas parece-me que faz todo o sentido. Depois temos uma outra ideia, que também ela é errada. De falar de guerra significa falar do passado. E do passado longínquo. E quando falamos de guerra hoje, é da guerra que vemos nas televisões, na Síria, no Extremo Oriente, em muitos dos países de África. E, portanto, é algo que está longe de nós, longe do tempo e longe do espaço. É mentira, há muitas guerras no nosso dia. Há muitas pequenas guerras. E, às vezes, pequenas guerras que dão lugar a grandes guerras. Guerras com o uso de armas, guerras com o uso de outras ferramentas que não são as armas convencionais, mas não deixam de ser guerras. E por isso eu quero aproveitar esta oportunidade também para estimular um espírito menos belicista, um espírito menos de afrontamento, um espírito de maior proximidade, um espírito de braços abertos, de coração aberto, de sorriso no rosto, nos olhos, de capacidade de abordar os outros, de os ouvir, de os receber em nossa casa, de os receber no nosso coração, no nosso dia-a-dia. É com esse espírito também interpretarmos uma referência bélica mais recente, no caso português, que é obviamente a dos combatentes. Quero dizer-vos a todos, a vós e às vossas famílias, que aqui o tempo não vai provocar ilusão. Há pouco o Sr. Aires partilhava connosco o receio que tinha que o decurso do tempo fosse promover esquecimento. Não vai promover esquecimento de todo, acho que pelo contrário. Acho que o decurso dos anos vai trazer uma avaliação porventura mais distante no tempo, mas mais concentrada, mais focada, mais consciente do esforço, da dedicação, do sacrifício, da abnegação que todos tiveram para que Portugal travasse um conjunto de batalhas onde não foi perguntado a quem lá esteve se lá queria estar. E por isso é com esta expressão de estímulo, de desafio, de provocação para uma postura de vida diferente que eu pretendo dar um contributo daquilo que é a mensagem enquanto Presidente
o centenário do armistício que aconteceu em 1918, mas acima de tudo para evidenciarmos o quanto, sempre que nos lembrarmos da guerra, devemos trabalhar para que haja paz. Muito obrigado. Doutor Paulo Cunha, uma vez mais, nos honrou com a sua presença aqui. Quero dizer então agora, de seguida, vamos todos de pé e em silêncio ouvir o nosso hino nacional, depois música armas. Depois também vamos acompanhar a força aqui, por exemplo, para a homenagem ao Leão Modal, que vai ser entregue então ao Clube Flores, e depois quem puder devem ir à Junta de Freguesia para a cerimónia que se segue no dia da freguesia. Pronto, e agora então vamos acompanhar a força presente para o Moral, que vai ser apresentado então a Clube Flores, e depois convido todos à Junta da Freguesia, à sede da Freguesia, para a cerimónia do dia da Freguesia. Obrigado. Depois, claro, os combatentes irão ter o seu pasto a partir das 13 horas no pavilhão aqui da Junta de Freguesia, aliás, da Freguesia do Rufo, melhor dizendo. Portanto, lá estaremos num género de convívio muito mais gente, muito mais dinâmico, portanto, com outro espírito também. Muito obrigado a todos e o resto foi muito feliz. Guarda, in, de, up. Vamos, arma. Verdade, sim, agora está pronto.
Guarda, direito, volta, era. Trouxe, era. Bom dia a todos, chamo-me Carolina e em nome do Presidente da Junta de Freguesia, Carlos Gomes, agradeço a vossa presença nesta sessão solene do Dia da Freguesia. A cerimónia terá um primeiro momento em que serão condecoradas individualidades da freguesia e, seguidamente, a comemoração do aniversário da freguesia. Iniciamos então com um momento musical no qual o Miguel nos apresentará o primeiro andamento das danças antigas e modernas para fagote de Fábio Gianoli, o tango. Para nos transmitir umas breves palavras, chama ao púlpito o Sr. Presidente da Junta da Freguesia de Brufo, Sr. Carlos Gomes. Excelentíssimo Sr. Presidente do Município de Vila Nova de Famalicão, Dr. Paulo Cunha, Excelentíssimo Vereador das Freguesias, Dr. Mário Passos, Sua Excelência, Reverendíssimo Dom Jorge Ortiga, Excelentíssimo Parco Francisco Carreira, Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia de Brufo, demais autoridades civis, militares e religiosas, excelentíssimos combatentes e demais família, meus senhores e minhas senhoras.
Celebramos hoje mais um dia da freguesia, celebramos Bruf, os laços que unem os brufenses e os seus valores, a nossa história, a cultura da nossa terra. Este vínculo que une o povo de Bruf agora, e esteja onde estiverem, unem-nos também os brufenses de outras eras e aos brufenses do futuro. Aos brufenses do passado, porque uma terra é feita de memória partilhada, de referências comuns do património coletivo, de vivências e de conhecimento. Unem-nos aos brufenses do futuro, porque uma terra é responsabilidade perante as gerações vindouras, é mudança e transformação, é esperança, é sonho de fazer ainda melhor. Uma freguesia constrói-se com o contributo de todos e é, em cada momento, ponto de partilha com todos. Ao longo da sua história, apesar dos contrastes geográficos, os brufenses criaram uma unidade territorial, impedindo que esses contrastes fossem fatores de divisão. A valorização da unidade territorial continua na ordem do dia, tem alcance económico e social e tem alcance político. Bruf precisa tanto de uma freguesia ordenada, onde os equilíbrios estejam estabelecidos, como de um território potenciador de desenvolvimento, onde o sustento da população esteja garantido. Outro fator de reforço da nossa identidade é a defesa e valorização do património cultural. O consenso democrático em torno do património pode e deve ser aprofundado, assumindo o património como um conceito alargado e que abrange realidades muito amplas e diversas. Os monumentos, os documentos, as obras de arte, a paisagem, o saber, as memórias, as representações e os símbolos. Herdeiros de uma cultura de que nos orgulhamos e de uma história secular, com luzes e sombras que assumimos, somos hoje uma freguesia livre, democrática, tolerante e criativa. Minhas senhoras e meus senhores, mantemos intactas as suas inquietações. Ao longo da história desta terra, foi nela que se buscou energia para mudar o que estava mal e para fazer ressurgir as condições para o engrandecimento de Bruf. Neste dia da freguesia, quero testemunhar a ação exemplar que a freguesia vem desenvolvendo, cooperando com a Câmara na melhoria de qualidade de vida dos cidadãos, no quadro das relações interadministrativas e no apoio aos brufenses. Este dia é, por isso, também o dia adequado para olhar ao futuro. Temos orgulho no que somos e nas realizações em que projetamos o que de melhor podemos e sabemos para a afirmação de Bruf e do seu povo não está garantido. Só nós o podemos garantir, como o do nosso trabalho, com a nossa inteligência, com a nossa determinação e com a nossa vontade. Dentre as nossas prioridades, estou convencido que a educação, o conhecimento, a cultura são, nos próximos anos, fatores absolutamente decisivos. A sociedade do conhecimento está aí e as competências indispensáveis para que Bruf nela se integre exigem uma posição favorável à ciência, ao conhecimento, à cultura, para a nossa modernização em todos os domínios da nossa atividade. Minhas senhoras e meus senhores, precisamos em suma de aprofundar o desenvolvimento sustentável, assegurando ao mesmo tempo a coesão, a solidariedade, a igualdade de oportunidades e a justiça social. Façamos de Bruf uma responsabilidade assumida por cada um e uma realização para todos os brufenses. Parabéns, Bruf. Chegou o momento da condecoração da individualidade da freguesia. Serão condecoradas uma empresa, uma instituição e uma personalidade. Iniciamos com a condecoração de uma empresa, fundada em 1990, com os atuais sócios-gerentes João Oliveira e Georgina Ortiga. A Ortiga Mar orgulha-se de ser uma empresa familiar com raízes e sede na rua Dr. Jorge Ferreira da Costa Ortiga, na freguesia de Bruf. Vocacionada para a comercialização de produtos alimentares congelados e salgados, a Ortiga Mar aposta na satisfação dos seus clientes através da venda de produtos de elevada qualidade. É nesta medida que a Ortiga Mar oferece uma vasta variedade de artigos, cedendo às melhores origens, promovendo o acondicionamento mais adequado para cada espécie, buscando a excelência com o intuito de manter o elevado nível de competitividade. No seguimento do trabalho desenvolvido ao longo dos anos, a Ortiga Mar é hoje uma referência junto dos seus clientes. Chama então o representante da empresa. O próximo condecorado é uma instituição que já é um ex-libris de Bruf,
O Centro Social e Paroquial de São Martinho de Brufo é uma instituição particular de solidariedade social, tendo nascido no sonho de uma comunidade em que os dias fizeram história e os anos fizeram um projeto de uma casa. Com sede na Rua Dom Jorge Ferreira da Costa Ortiga, no 1600, Freguesia de Brufo, o Centro Social e Paroquial de São Martinho de Brufo tem como missão responder às necessidades da comunidade, seguindo valores cristãos, processando respostas sociais que promovem o bem-estar das pessoas nas diferentes épocas das suas vidas, mediante de um conjunto de serviços prestados com excelência e qualidade, numa casa de todos, com todos e para todos. A instituição pretende, pois, ser uma organização de excelência e de referência na região do norte do país, pugnando na construção de uma sociedade mais inclusiva. No caminho para a excelência, procura maximizar a eficiência dos serviços prestados da instituição e da adaptabilidade às mutações da comunidade. Em janeiro de 2000, adquiriu a personalidade jurídica e foi reconhecida como pessoa coletiva de utilidade pública e religiosa. Registada na Segurança Social como Fundação de Solidariedade Social, torna-se assim a primeira instituição particular da solidariedade social da Freguesia de Brufo. Em 20 de outubro de 2002, na presença de várias entidades, é benzida a primeira pedra para a construção do edifício. 4 anos depois, através de um acordo de cooperação com a Segurança Social, o Centro apresenta à comunidade a primeira resposta social, o Serviço de Apoio ao Domiciliário, que começou a desenvolver-se nas suas instalações provisórias cedidas pela Junta de Freguesia de Brufo. Ainda em 2006, o lançamento do projeto de alargamento da rede de equipamentos sociais, denominado por Programa PARES, permitiu à direção do Centro submetida a sua candidatura a este programa, vindo a ser aprovada, pelo que, a 17 de abril de 2007, é assinado o contrato de compatibilidade financeira. Concluídas as obras, a 26 de fevereiro de 2000, o Centro é inaugurado e benzido com o alvará de utilização, ficando pronto a responder aos compromissos assumidos em todas as suas valências. Atualmente, a instituição desenvolve 4 respostas sociais: a creche, com capacidade para 40 utentes, o centro de dia para 20 utentes, o serviço de apoio domiciliário para 30 utentes e a estrutura residencial para pessoas idosas, com capacidade para 32 utentes. Fazendo parte do seu quadro pessoal 46 colaboradores, entre técnicos superiores e auxiliares, contando ainda para o seu bom funcionamento com a colaboração de cerca de 20 voluntários, incluindo os membros de corpos de gerentes. Chama presente o presidente do Centro Social e Paroquial de São Martinho de Brufo. Representante, por favor. A próxima personalidade a ser homenageada faz parte das memórias das gerações da minha avó e da minha mãe. Ainda Abril não conhecia o vento da liberdade e Júlia Faria Simões soprava ao mundo na áurea do 25 de Abril de 1904, na freguesia de Santiago da Cruz. Grande parte da sua infância e juventude passou em Jesofrei, onde serviu na casa de Manuel Jacome, pai do Dr. Horácio Jacome, fazendo da humildade o lema da vida. Casou com António Pereira Ribeiro no ano de 1932 e muda-se para a freguesia de Brufo 2 anos depois, onde acabaria por trabalhar na lavoura, servindo como caseira da quinta de Sr. Manuel Jacome. Em Brufo, ao lado de António, companheiro de toda a vida, construiu uma família numerosa, com 7 filhos, mantendo sempre a porta aberta a todos quanto recorriam à sua ajuda, fosse na distribuição do leite ou no pão, provenientes da sua quinta. Eram tempos cinzentos, sobretudo na pós-Segunda Grande Guerra, mas Júlia fazia questão de pintar o dia-a-dia dos brufenses, com um sorriso e um olhar meigo, que a caracterizavam nas redondezas. As origens humildes e toda uma vida dedicada aos outros são o principal legado, motivo de orgulho dos filhos, que tanto a amam e a admiram esta mãe. Ainda hoje, fonte de inspiração constante. Avó de 18 netos e outros tantos bisnetos. A Júlia foi uma mulher muito especial e por isso a sua memória vive em muitos de nós nos dias de hoje. Agentes de Brufo recordam estas pessoas com um especial apreço e gratidão, prestando-lhe uma justa homenagem que, sendo humilde na sua gênese, é enorme no caráter e no afeto com que se lembra dos seus. Júlia Faria Simões faleceu a 24 de janeiro de 1989, aos 85 anos. Mas, como Santo Agostinho disse numa interrogação retórica, como pode alguém morrer e estar tão presente entre nós? Chama então o representante para receber a filha.
Continuamos agora com o segundo momento musical, onde escutaremos o segundo mandamento das danças antigas e modernas para fagote de Fábio Gianoli. Thank you. Chamo agora ao púlpito o Sr. Presidente da Câmara de Famalicão, Dr. Paulo Cunha. Bom dia a todas e a todos. Sra. Presidente da Assembleia de Freguesia, Sr. Presidente de Junta, senhoras e senhores autarcas desta comunidade de São Martinho de Bruf, Excelência Reverendíssima Dom Jorge Ortiga, Senhor Vereador das Freguesias, Reverendo Parco desta comunidade paroquial de São Martinho de Bruf, Padre Francisco Carreira, um cumprimento afetuoso às associações, aos movimentos desta comunidade de Bruf, que hoje assinala o seu Dia da Freguesia e, de facto, a coincidência deste ano permitiu que o Dia da Freguesia acontecesse no dia do santo que é seu padroeiro, São Martinho. Aqui estamos, por isso, por várias razões. E quero associar-me a esta iniciativa enquanto Presidente de Câmara, desde logo porque entendo que comemorar ou assinalar o Dia da Freguesia é um bom hábito, é uma boa tradição que, de facto, aqui se cumpre nesta comunidade de Bruf. E é-o por várias razões, desde logo porque a cada ano é importante que façamos, de certa forma, uma avaliação do nosso desempenho, não é só dos nossos governantes, é do nosso comunidade, do nosso dia-a-dia,
do nossos cidadãos desta freguesia de Bruf. Mas é também importante falar um pouco para o futuro, sem o queremos antecipar, porque não temos esse dom, mas com o objetivo de criar no terreno algumas iniciativas, alguns propósitos daquilo que queremos continuar a ser nas nossas comunidades. Associo-me também às homenagens que aqui foram hoje prestadas. De facto, ao nível da cidadania, ao nível empresarial, mas também ao nível institucional, criaram-se aqui hoje, nesta homenagem, razões para que pudéssemos olhar para o passado com orgulho por aquilo que a comunidade de Bruf tem conseguido para os seus concidadãos. Homenagens que servem para reconhecer, e o reconhecimento é um ato devido, é um ato de justiça, porque de facto quem a qualquer nível cria condições para que seja notado, para que seja referenciado, deve sê-lo pela comunidade. Estou seguríssimo que nenhuma das pessoas, entidades aqui hoje galardoadas, iniciou o seu percurso com o objetivo de chegar aqui hoje e receber o galardão. Mas o galardão deve ser concedido quando, de facto, é merecido. Esta sensação de justiça é ótima para os visados, mas é também um sinal importante para a comunidade. Eu acho que uma comunidade que homenageia os seus melhores, que vê instituições como a Junta de Freguesia ter um ato muito acertado de dar visibilidade, dar palco a quem o merece, é um sinal de uma comunidade maior, de uma comunidade esclarecida, de uma comunidade que sabe valorizar e avaliar os seus concidadãos. Mas também é um sinal importante para o futuro. Em primeiro lugar, para aquelas e aqueles que aqui foram homenageados, para que continuem o percurso da excelência que os trouxe até aqui. Mas não menos importante, é um sinal para os outros, para cidadãos, para empresas, para instituições, para que percebam que vivem numa comunidade, que trabalham numa comunidade, que sabe o que é reconhecer, que está atenta, que está vigilante, que percebe no dia-a-dia quais são as forças e quais são as dinâmicas, e por isso quem tiver mérito sabe que esse mérito será também ele reconhecido. E temos que trabalhar todos para que haja este mesmo reconhecimento, para que saibamos enaltecer aqueles que se notam pelas suas obras e pelas suas ações. E por isso está de parabéns a Junta de Freguesia. E na pessoa do seu presidente, quero deixar-lhe o agradecimento por esta iniciativa, por este ato protocolar, por esta sessão solene que aqui hoje se realiza, mas particularmente pelo conteúdo que lhe dá. Haveria muitas formas, Sr. Presidente, de comemorar o Dia da Freguesia, mas não há nenhuma mais nobre do que evidenciar aqueles que são os pontos mais fortes da sua comunidade. Por isso está de parabéns por o fazer. Também quero associar-me às palavras que o Sr. Presidente Junta aqui trouxe, quando se referiu àquilo que tem sido o trabalho nesta comunidade de Bruf. Um trabalho que se senta daquilo que são as necessidades da comunidade, daquilo que são os seus anseios, daquilo que são os seus propósitos e os seus objetivos. E muitos dos trabalhos que se fazem na comunidade medem-se em metro quadrado ou em metro cúbico. São visíveis, são palpáveis, são mensuráveis pelos sentidos. Mas há outros trabalhos que se fazem na comunidade e que não se conseguem ver dessa forma. Não se conseguem medir nessa lógica quantitativa, mas avaliam-se numa dimensão qualitativa. As referências que aqui foram trazidas à cultura, à preservação e proteção do património, são obviamente referências muito importantes daquilo que uma comunidade deve sempre fazer. Às vezes, quando olhamos para uma entidade governativa, qualquer que seja o nível da governação, desde o local até ao nacional, estamos sempre à procura do novo. O que é que se faz de novo? O que é que aconteceu este ano de diferente? O que é que amanhã vamos fazer que nunca fizemos? E às vezes esquecemos que a melhor coisa que pode acontecer
é a perpetuação do que se fazia, é dar continuidade ao que sempre se fez. Porque a tentação pela novidade pode transformar-se numa fobia. E as fobias não são boas, como nós sabemos. E mais do que isso, pode dar largas a movimentos caprichosos, para que alguém fique na história só porque fez uma coisa diferente do que os outros fez. Não. A história deve dar lugar àqueles e àquelas que fazem coisas acertadas, que fazem coisas bem feitas, que fazem coisas que são devidas, sejam elas novas ou algo que os outros já fizeram. E às vezes também quero dizer-vos mais do que isso. O simples facto de darmos espaço no futuro para que os outros possam fazer é uma grande obra. E este país, o mundo inteiro, precisa de governantes que, mais do que fazerem, deem espaço, tempo e condições para que os outros façam. Trazendo uma vez mais uma referência a que me associo de um ato litúrgico a que há pouco assistimos. Sua Excelência Dom Jorge Ortiga, na sua homilia, partilhava connosco o direito à diferença. Um dos direitos mais importantes. Desde logo o direito à diferença das novas gerações. O direito a que quem venha depois de nós pense diferente de nós. Queira coisas diferentes daquelas que nós quisemos. E porque é que essas e esses não hão de ter, como nós tivemos, o direito de marcar a sua presença e definir o seu futuro. Por isso, Sr. Presidente, parabéns por essas referências que fez na sua intervenção e que faz no seu dia-a-dia enquanto autarca, com a equipa que o acompanha, na preservação do património e na referência à cultura e à educação, como pilares fundamentais de uma comunidade. E, Sr. Presidente, é também de património, a que chamamos património imaterial, património humano, a referência que faz, desde logo, o quanto dedica este Dia da Freguesia também a trazer à memória aquele que foi o trabalho dos nossos ex-combatentes nas colónias portuguesas. Aqueles homens que há décadas atrás largaram as suas famílias, saíram do seu país, abdicaram os seus percursos pessoais e profissionais para combaterem ao lado de Portugal e da bandeira portuguesa, fazem parte do património português, fazem parte do património imaterial de Portugal. E está de parabéns esta freguesia por associar também esse momento à sua efeméride. E por isso é neste contexto que, enquanto Presidente de Câmara, expresso a minha satisfação, o meu agrado por ver esta comunidade com gestos tão nobres, tão devidos e tão acertados. Por isso, os meus parabéns à comunidade de Brufo. Bem-aja, muito obrigado. Passaremos então ao segundo momento, que será a comemoração do aniversário da freguesia, para cantarmos os parabéns e comermos então o bolo. Parabéns a você nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Hoje é dia de festa, cantam as nossas almas para a rainha de Brufo. Uma salva de palmas. Podem continuar. Faça o favor de peguem, por favor. Passem para trás.
Famalicão Digital.